Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de superlative and comparative. O superlativo, ele vai ser utilizado quando nós vamos dizer que algo é o mais de outras opções. Por exemplo, superlativo nós estamos comparando um em relação a várias outras opções, quando no comparativo nós estamos comparando um em relação a outro. Nós temos comparativo de superioridade, inferioridade e comparativo de igualdade. O superlativo ele vai ser usado com o most ou utilizando esta estrutura. Você vai pegar um adjetivo, inclusive o superlativo ele é utilizado muito em propagandas, porque as empresas vão tentar te seduzir seguindo uma linha de raciocínio que o produto delas é the nicest, o mais agradável, the prettiest, o mais bonito, the smartest, o mais inteligente. Então você sempre vai ver nas propagandas essa estrutura. Eu vou pegar um adjetivo, eu vou colocar o the ou the, né? Quando eu vou utilizar o artigo the em relação a algo, uma palavra, que inicie com uma vogal ou que tenha som de vogal, o som do THE será the. Quando eu vou utilizar o THE em relação a uma palavra que começa com consoante, eu vou usar o som, a pronúncia, né? A fonética, o fonema, the. Então, por exemplo, the alphabet, the teacher. Então vamos lá, ó. Vamos utilizar o superlativo. Prettiest, the pretty. Pretty, P-R-E-T-T-Y, termina com Y. Quando termina com Y, nós vamos retirar o Y e vamos colocar a estrutura I-E-S-T. Então vai ficar prettiest. Quando a palavra já terminar com uma consoante, nós vamos acrescentar o EST. Por exemplo, hard, né? Difícil. Hardest, o mais difícil. Então nós vamos pegar o hard, que já tem o D ali, só vamos colocar EST. Né? Quando é uma palavra grande, nós vamos utilizar o most e vamos colocar a palavra. Por exemplo, most beautiful. Eu não vou falar beautifiest. Não, porque vai estar completamente errado. Então é most beautiful. Most intelligent. Superlativo sempre será acompanhado de the ou the, seguido do est ou iest, né? Um adjetivo e com essa estrutura. No comparativo de superioridade, eu vou pegar um adjetivo, vou adicionar a estrutura ER. Se ele já termina com consoante, strong, né? Forte. Stronger, mais forte. Então nós vamos comparar Maria com João. Maria is stronger than João. Sempre vai ter que vir acompanhado do than, tá bom? Então, Maria is stronger than João. Jessica is smarter than Julia. Jéssica é mais inteligente que a Júlia. My brother is taller than me. Meu irmão é mais alto do que eu. E quando eu quiser utilizar o comparativo de inferioridade, em vez de a gente colocar more, nós vamos falar less, que é menos. Quando a gente for utilizar o comparativo de igualdade, nós vamos utilizar a estrutura as, o adjetivo, as e o pronome. Reparem que esse as, ele tem som de Z. As he, as me. Então esse é o comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade, comparativo de superioridade, superlativo. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham conseguido absorver o conhecimento, que vocês tenham um ótimo dia. My students are the better ones. O better é um exemplo de comparativo irregular. Nós temos comparativos irregulares também, assim como nós temos verbos irregulares. O comparativo de good é better. O comparativo de bad, né, ruim, é worst. Então, é importante também estudar os comparativos irregulares, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula.
Olá, tudo bom com vocês? Na aula de hoje vocês vão aprender sobre o verbo to be, que é uma coisa que é muito cobrada em concursos, né? Na escola, é o que mais é ensinado nas escolas, mas nem sempre os alunos aprendem, né? Então, às vezes os professores ensinam. Não é porque falta conteúdo para ensinar, mas porque o aluno não está pegando essa matéria, que é uma matéria fácil, né? É uma coisa fácil. Por que que nós vamos falar verbo to be? Quando eu estou falando do verbo, eu estou falando somente dessa parte aqui. Porém, sempre que eu vou falar de um verbo, vou citar um verbo, eu vou usar o to. Por exemplo, verbo dançar, to dance. Verbo falar, to speak. Então, o verbo não é exatamente essa frase inteira, né? Essa frase entre aspas, né? Que são somente duas partes. Mas essa parte aqui. Por que a gente vai falar o verbo ser ou estar? Porque quando você quiser falar eu sou algo, né, você vai usar o be. Quando você quiser falar eu estou algo, você vai usar o be. E logo em seguida nós vamos utilizar um adjetivo, que são palavras que designam, né, que caracterizam algo ou alguém. Hoje eu vou falar para você do presente do verbo to be, do futuro, né, que nós vamos adicionar o verbo auxiliar will para colocar as coisas no futuro, e do verbo to be no passado, que é o was ou were. Eu, am. Sempre que eu vou falar eu sou, eu vou falar I am. Ué, Jonathan, mas por que eu vou usar o am se o verbo é to be? Porque quando você quiser falar sou, você vai falar am. Né? Você não vai falar I be. Ou você pode falar I will be. Eu serei. Né? Quando a gente for utilizar o will, que é o verbo auxiliar, o verbo to be, ele só vai ser utilizado como be. Né? She will be, he will be, I am, que é eu sou na primeira pessoa. Porque se eu vou falar de mim na terceira pessoa, será me. If I'm talking about me, I will say me. If I'm talking about me in the first person, I will say I. I am, eu sou. You are, você é. He is, ele é. She is, ela é. E o it is? O it is, ele vai ser utilizado para coisas que não são humanas. Ou seja, se você está falando de um personagem fictício, sobrenatural, um alienígena, você vai utilizar it is. Se eu estou falando de algo em uma frase que não seja uma pessoa em si, mas é uma coisa abstrata, estou falando de uma palavra, de um verbo, de uma conjugação, vou utilizar it is, né? Porque eu estou falando daquela coisa abstrata em si, que não é algo humano. My dog, it is a good boy. Meu cão é um bom garoto. Agora, se eu vou dizer John is a good boy, eu utilizei somente o is, porque John é ele. Então eu estou dizendo que o John é um bom menino. Logo nós sabemos que não é um cão ou uma coisa, um alienígena, algo que não seja humano. Né? Nós estamos falando dele, uma pessoa. We are, nós somos. You are. Ué, Jonathan, mas você já não falou you are aqui? Por que você está falando you are de novo? Esse you are, que aparece por segundo, é vocês são. Então, quando eu for falar você é, e quando eu for falar vocês são, eu vou utilizar you are. Estou falando com uma pessoa, you are. Estou falando com mais de uma pessoa, you are. Vocês são, você é. E they are. They, com som de D. They are. Eles são ou elas são. Agora vamos falar das contrações. O nativo americano ele gosta muito de utilizar contrações. Por isso que quando o nativo americano está falando com você, você pode acabar não entendendo nada e achar que ele está falando rápido, quando na verdade ele só está utilizando contrações. Então, por exemplo, I am. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a vogal A. Então vai ficar I'm. You are. Cortei a vogal A. Your. He is. Cortei a vogal is. His. She is. Cortei a vogal I. She's.
It is. Cortei a vogal I, né? Segunda vogal I. It. No we are, vai tirar o A, né? Vai ficar parecido com o were. A única diferença vai ser que ele vai ter a apóstrofe depois do E, tá bom? Agora o were sem a apóstrofe, nós estamos falando do was no passado para eles, nós, né? Que nós não vamos utilizar o was, nós vamos utilizar were. They are vira there. You are, assim como vocês viram, não tem diferença, porém você vai saber que um é você é, outro é vocês são, né? Então, your, I'm, were, his, she's, it's, there. Agora, eu quero colocar algo no futuro, eu quero dizer que alguém será algo, né? Vamos pegar alguns adjetivos que a gente pode utilizar. Primeiro vai vir o pronome, depois virá o will e o verbo to be. Porque o will vai estar colocando o verbo to be no futuro. Então, I will be rich. Eu serei rico. You will be gorgeous. He will be smarter. Ele será mais inteligente. She will be thankful. Ela será agradecida. It will be great. Será ótimo. We will be fast. Nós seremos rápidos. You, né, de vocês. Will be curious. Vocês serão curiosos. They will be a family. Eles serão uma família. Então, esse foi o verbo to be no presente e no futuro. Agora vamos utilizar ele no passado. I was. Eu estava. You were. Você estava. He was. Ele estava. She was. Ela estava. It was. Estava. We were. Nós estávamos. You were. Vocês estavam. They were. Eles estavam. E foi isso. Esse foi o verbo to be, né? Espero que vocês tenham entendido. Não é muito complicado, né? Nós também temos as perguntas. Por exemplo, o was, né? Estava eu. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o verbo na frente do sujeito. Então, se eu vou falar I was, eu estava. Mas se eu quiser perguntar, eu vou falar was I? Estava eu. Was he? Estava ele. Was she? Estava ela. Were we? Estávamos nós. Were they? Estavam eles. E é isso daí. Esse foi o verbo to be. Espero que vocês tenham aprendido, né? Espero que vocês tenham conseguido, de alguma forma, absorver esse conhecimento. Tentei aqui organizar a minha maneira, né? Minha letra também não é das melhores, mas é aquilo. Espero que o objetivo tenha sido cumprido, que você tenha um ótimo dia. Espero que você se torne cada vez mais uma pessoa bastante curiosa, sedenta por conhecimento. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje, vocês irão aprender sobre os números cardinais, que são os números normais que nós utilizamos para contar no dia a dia, que podem ser utilizados também para dizer o ano em que estamos ou um ano específico. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dois primeiros números e vamos dizer esse número em números cardinais e depois os dois segundos números do mesmo modo. Então, por exemplo, uma data 1987, né? O 19 é 19 e o 87 é 87. Se eu pego 19 junto com 87, falo 1987, vai ficar 1987. O ano em que nós estamos, 2022, né? Agora vamos lá os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, chegamos no 20. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar o 20 ou 30 ou 40 e vamos colocar aqui de 1 a 9, por exemplo. Eu falo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, aí já entra o 30. Aí vai ser 31, 32, sempre vai se repetir isso. Então, ó, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E o 100? O 100 é 100. 100, 1000, 100,000, 1 million and 1 billion. 100 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão. Outra coisa, quando eles terminam em teen, significa adolescente, vai começar do 13 até o 19. Do 13 até o 19 nós vamos colocar a palavra adolescente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu vou ter que ensinar para vocês os ordinais também, tá bom? Porque quando nós vamos ler a data em inglês, ou até mesmo formar uma data, escrever uma data, o dia nós vamos falar em ordinal. O mês nós temos que falar antes do dia. E o ano serão utilizados os cardinais, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Que sua vida seja repleta de bênçãos. Olá, alunos! Na aula de hoje vocês vão aprender sobre os prefixos. Os prefixos, se nós colocarmos eles na frente das palavras, nós mudamos o seu sentido original. Esses, por exemplo, são os prefixos de negação. São prefixos que vão negar a palavra que vem a seguir. Então, por exemplo, legal, que é legal, illegal, ilegal. Understood, entendido, misunderstood, mal entendido. Existent, né, existente, non-existent, não existente. Common, comum, uncommon, incomum. Regular, né, regular, irregular, irregular. Correct, correto, incorrect, incorreto. Possible, impossible, possível, impossível. Agree, concordar, disagree, discordar. Esses foram uns dos prefixos que existem. E nós vamos ter também os sufixos, que são os que vêm depois da palavra. Os prefixos vêm antes, tudo que é pré vem antes, e os sufixos vão ficar situados depois da palavra. Essa foi a aula de hoje. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite. Alcancem todas as suas metas e consigam subir na vida, seja na área amorosa, financeira ou intelectual. Que Deus abençoe cada um e tenham uma ótima noite e um ótimo dia. Olá, alunos, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sufixos. Lembra que eu disse que os prefixos, quando colocados na frente das palavras, eles alteram seu sentido original? Os sufixos eles podem alterar até mesmo a classe gramatical das palavras. Por exemplo, act, que é um verbo, se eu coloco o sufixo OR ou R, fica actor. Então, por exemplo, o OR e o ER, quando nós colocamos eles em um verbo, nós podemos falar que é alguém que faz aquilo. Por exemplo, verbo to teach, né? Ensinar. O teacher, ele é professor, né? Então, quando a gente coloca o OR ou ER, nós vamos falar que essa pessoa exerce uma ação. Act, actor. Fear, nós podemos falar fearless, que é destemido, né? O ness, quando ele é colocado em uma palavra, ele vai ampliar o sentido dessa palavra. E quando nós colocamos o less, ele vai tirar. O less, ele tira, né? Ele quer dizer o menos. Então, por exemplo, fear, que é medo, fearless é sem medo, né? Destemido. Agora, dark, que é escuro,
Se eu boto darkness, fica escuridão. Happy. Happiness. Felicidade. Happy é feliz. Happiness, felicidade, né? Hope é esperança. Hopeful, esperançoso. Danger. Danger. Perigo. Dangerous. Perigoso. Silent. Eu tenho até uma camiseta que diz I'm silently correcting your grammar. Né? Estou silenciosamente corrigindo sua gramática. Que de vez em quando eu uso aqui nos vídeos. Então, silent é silencioso. Silently, silenciosamente. Esses foram alguns dos sufixos. Ah, mas, Jonathan, eu também escutei falar sobre afixo. Então, afixos. Os prefixos e os sufixos são afixos. E são justamente eles que nós colocamos nas palavras. No início e no final das palavras. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os reflexive pronouns, os pronomes reflexivos, né? Eles são utilizados quando vão se referir à própria pessoa, quando a pessoa está falando dela própria, quando nós estamos falando dela própria, dele próprio, ou como, por exemplo, itself, que são para coisas não humanas, né? Tem um jogo, né? O protagonista se pergunta: o que eu me tornei? Isso depois dele derrotar Thanatos, o deus que simboliza a morte. Então chega a resposta para ele: You became death itself. Você se tornou a própria morte, né? Porque a morte não é algo, um homem, uma mulher. Então foi utilizado itself. Se eu quero falar be yourself, seja você mesmo, put yourself together, se recomponha, recomponha-se, né? Recomponha a si mesmo. O self vai ser a sua identidade, vai ser a sua representação. Yourself, você mesmo. Itself, para coisas não humanas, né? Himself, ele mesmo. E herself, ela mesma. Nós também temos o myself, quando eu quero falar eu aprendi algo por mim mesmo, sozinho, sem auxílio de ninguém. I study by myself, estudo sem auxílio de ninguém. Então você vai utilizar o myself, eu mesmo, myself. E nós também temos o thyself, né? Sócrates, know thyself, conheça a ti mesmo. Esse daqui é um reflexive pronoun que é muito antigo, não é tão utilizado hoje em dia. Então nós temos o thyself também. Tenham um ótimo dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, apesar de eu ter falado um pouco rápido, tá bom? Porque eu tenho que resolver as coisas, a vida não para. Mas de qualquer modo, espero que tenha agregado hoje no conhecimento de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um e que todos tenham um ótimo dia. Hello everyone, how is it going? Hoje nós vamos falar sobre possessivo e sobre um possessivo que nós chamamos de caso genitivo. Todos esses que estão à esquerda eu vou utilizar antes do pronome e os que estão à direita eu vou utilizar depois do pronome. Exemplo: my house, minha casa. This house is mine, esta casa é minha. Your car, seu carro. The car is yours, o carro é seu. No caso genitivo, quando eu quero dizer que algo pertence a duas pessoas, eu vou colocar a apóstrofe e o S no último pronome. Então, por exemplo, John and Maria's, com apóstrofe, indicando que algo pertence a alguém, né? Nesse caso, ao John e a Maria. Porque nós colocamos só no último. Se eu coloco nos dois a apóstrofe, eu estou dizendo que cada um tem esse objeto, essa coisa de pertencimento próprio, tá? Em vez deles terem um só, cada um tem o seu próprio. Então, por exemplo, John and Maria's house, a casa do John e da Maria. Agora, se eu digo John's and Maria's house, eu estou dizendo a casa do John e a casa da Maria, não a casa do John e da Maria. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver muitas marcas utilizando isso daqui, ó, o caso genitivo, tá bom? Que é um possessivo. John's Club. Outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês. Quando nós temos um substantivo que termina em F, por exemplo, wolf. Se nós passamos ele para o plural,
nós vamos retirar esse F e vamos colocar VES, tá bom? Então, wolf, wolves. Se eu quero dizer que algo é do lobo, eu vou colocar assim, tá bom? Ó. Então, nesse caso, é do lobo. Essa palavra é lobo e essas são lobos, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, alunos, um ótimo dia para vocês, ou como no meu caso, uma ótima noite, né? Já estamos aqui no período noturno, aqui em minha residência. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês sobre a questão da negativa, sobre a negativa no inglês, né? Quando for um pronome, nós vamos utilizar is not. Quando for outro pronome, nós vamos utilizar are not. E existem as contrações desses pronomes. Esse é um exemplo do verbo to be. Do verbo to do, nós vamos utilizar doesn't ou don't. Tá bom? Vamos lá. She, ela. She is not. Ela não está. Ela não é. Eu posso falar she's not weird. Ela não está estranha. Ela não é estranha. Ou posso falar she isn't weird. Ela não é estranha. Ela não está estranha. A única diferença é que nós vamos juntar o is not. Nós vamos retirar o O. E vai ficar isn't. Isn't. Is not. Isn't. Ambas as pronúncias se referem a não ser, não estar. A única diferença é que isn't é a contração de is not. She isn't, ela não é. She is not, ela não é. He isn't, ele não é. He is not, ele não é. Ele não está. E o it? O it é utilizado para coisas não humanas, como por exemplo, fenômenos da natureza. Se eu quero falar não está nublado, eu posso dizer it is not cloudy ou it isn't cloudy. They are not. Eles não são, eles não estão. A contração vai ficar aren't. Aren't. They are not. They aren't. They aren't weird. They aren't busy. Eles não são estranhos, eles não estão estranhos, eles não estão ocupados, eles não são ocupados. Do not. I don't. You don't. You don't have to do it. You don't have to do it. Você não tem que fazer. Eu posso muito bem dizer you do not. You do not have to do it. Ou you don't. O don't, ele vai sempre soar como uma ordem. You don't. You do not. Então, o do not nada mais é do que o don't. Don't é o do not, que significa não. É uma ordem. Don't é o imperativo. É uma ordem. Don't. You don't. E o does? O does vai ser para a terceira pessoa do singular. She, he e it são a terceira pessoa do singular. Ele, ela. Ele, he. Ela, she e it. Para coisas não humanas. Tá bom? Então, she doesn't. She does not. He doesn't. He does not. It doesn't. It does not. E é isso. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a vida de cada um, independente de sua religião. Que sua vida seja repleta de bênçãos. E é isso daí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Hey everyone, what's up? How can I say that I didn't understand something in English? Or if I want to ask to someone if he or she understood what I said. Muito bem. Como eu posso dizer para alguém que eu não entendi algo em inglês, ou perguntar para ele ou para ela se eles entenderam o que eu disse? Você pode utilizar a expressão I don't get it. Se alguém te pergunta do you get it? Get, o verbo get, significa pegar, conseguir.
Nisso, o que é que nós estamos querendo dizer? O que estamos querendo dizer com o verbo get, né? Pegar. Pegar a informação. Então, se uma pessoa te explica algo e ela te pergunta, do you get it? Ela está te perguntando, você pegou, você entendeu a informação que lhe foi passada? E aí você pode responder, I don't get it. Eu não peguei, eu não entendi. Ou I got it. O passado de get é got it. Então, se eu digo que I got it something, eu digo que eu consegui, eu peguei algo. O get it é pegar no presente, tá bom? So, do you get it what I said? You are such an inquisitive person, so I'm sure that you will say, I got it. I hope you all have a good day, and I hope that God bless you all. Bye.